Olá, meus consagrados e consagradas, como é que vocês estão? Estamos aqui prontíssimos para trazer uma informação urgente para vocês de que um dos nossos atletas está sendo investigado pelo Ministério Público, pela polícia, por manipulação de resultados esportivos. Um caso parecido que aconteceu recentemente com o zagueiro Eduardo Bauerman, jogador do Santos, que acabou sendo divulgados alguns prints de conversas do zagueiro, onde o atleta, por sinal, se vendia por apenas 50 mil. Eu fico impressionado com a burrice desses atletas e ainda mais por se vender por 50 mil, sendo que um cara daquele recebe 300, 400 mil. Aí coloca toda sua carreira em risco por apenas 50 mil. Devia dar um troféu de burrice do ano para esse tipo de jogador. E agora eu vou até separar aqui para vocês um recorte, da galera do Brasil Urgente, tá passando no jornal de que um jogador do Cruzeiro tá sendo acusado. Só lembrando a vocês, ninguém tá cravando aqui que ele é culpado, muito pelo contrário, ele está sendo acusado. E se seja comprovado, vai me deixar bastante chateado, porque torço demais para esse jogador no Cruzeiro. Eu estou falando do volante Richard, jogador que está sendo acusado de manipulação esportiva quando atuava lá no Ceará. Saiu uma lista de jogadores e aqui no futebol mineiro tem Dadá Belmonte, Nino Paraíba e também o Richard. Todos eles quando ainda não estavam em Minas Gerais. Eu vou até separar aqui para vocês um recorte da galera da Brasil Urgente, jornal. Esse caso tá repercutindo demais. O João Vitor, mais revelações, de ontem para hoje. A gente viu ali a foto de alguns, tá vendo? Foto de alguns dos citados, são 17. E aí falando do futebol mineiro. No América tem o Dadá Belmonte, que a gente tá vendo, e o Nino Paraíba. No Cruzeiro, o Richard até entrou muito bem na equipe. Eles estão sendo investigados por suspeita de manipulação de resultados. Vale ressaltar que essas investigações não são de jogos do Cruzeiro e do América. São de casos antigos desses jogadores quando eles estavam em outras equipes. E a gente viu também imagens do Eduardo Bauerman, jogador do Santos. Uma denúncia, aí o Bauerman, relacionada ao ano passado, um jogo contra o Botafogo. Ele teria recebido valores para ser expulso de campo. Primeiro para receber um amarelo, e nesse jogo ele não conseguiu. No jogo seguinte, para ser expulso, ele acabou sendo advertido com cartão vermelho, mas após o fim da partida. E aí, prints de conversas desses jogadores, enfim, uma situação muito complicada, situação muito grave, e o Ministério Público, então, está estudando até pedir aí o banimento desses atletas, enfim, vamos ver o que vai acontecer. E aí, enquanto o futebol está acontecendo, Maracanã amanhã tem jogo no Mineirão, mas o gramado tá bem complicado, vamos ver como é que vai ser. Agora, família, isso aí estava passando simplesmente no Brasil Urgente, virou caso de jornal, caso de investigação policial. E eu espero de coração mesmo, que o Richard procure as autoridades e prove sua inocência, porque senão que ele cumpra, que ele pague como todos os outros jogadores. Só pra você ter ideia, o Eduardo Bauerman se vendeu por 50 mil. Que palhaçada, o cara recebe uns 300, 400 mil por mês e colocou toda sua carreira em risco. Todo o investimento que o Santos já fez no jogador em risco. Então esse tipo de atleta deve receber a maior tipo de punição que tem no futebol. Se bobear, banimento para nunca mais atuar profissionalmente, pelo menos aqui no Brasil. Que essas investigações sirvam de exemplo. Por quê? Porque se começam a punir o jogador severamente desta maneira, outros vão correr fora quando oferecerem esse tipo de aposta. Eles vão falar, tá doido? Um cara ali foi punido, nunca mais pôde jogar. Vai servir de exemplo para questões como essa no futuro. Agora, família, prestem atenção. Essa informação ela foi divulgada pela Rádio Itatiaia. E nos documentos que a Rádio Itatiaia recebeu, tinha lá até um print de uma suposta conversa com Richard. Ainda não foi comprovado. Ele está sendo investigado? Tá. Mas ainda não foi comprovado que é ele. Ainda bem. Então podemos utilizar o jogador por mais algum tempo até que essa investigação tenha um final. E nas palavras do Richard falava assim, abre aspas... Durante a semana veio uns 3 negros querendo fechar comigo e não fecho com ninguém a não ser você. Era uma das falas do suposta mensagem do Richard via WhatsApp. Só lembrando, foi divulgado pela galera da Rádio Itatiaia que repassou essa informação para nós, que tá até no jornal. Que isso aí seja revelado o mais rápido possível. Tomara que o Richard seja inocente. É um cara com história muito bacana, perdeu o irmão recentemente,
fez uma homenagem, né, para o seu irmão há um tempinho atrás aí, homenageou ele que faleceu e tal, e eu espero de coração que o Richard seja inocente, porque caso não, ele vai deixar o Cruzeiro. A nossa diretoria é pé firme, e esse tipo de atitude não podemos aceitar nem no Cruzeiro, nem em lugar algum. Se for comprovado, infelizmente gosto muito do Richard, mas ele terá que ser punido. Pergunto a vocês, família, será que o Richard é culpado ou não nesta história? Coloque aqui nos comentários o que vocês acham sobre isso. E desde já, vou encerrar agora o nosso conteúdo, espero de coração que tenham gostado. Já deixa aqui o seu gostei e também se inscreva no nosso canal. Fica o meu grande abraço e até a próxima. Fui!